Boa noite a todos. Tivemos um problema técnico, mas já estamos de volta. Aproveitando esse gancho, queria falar da enquete que já estamos no nosso chat, tá? É um novo quadro. Mãe, esse novo quadro seria do quê? Nós vamos fazer o namoro, né? O casamento do povo do axé. Eu queria fazer mesmo, era o casamento do Pablo, né? Então Mas nós eu vou vamos casar. começar com os pretendentes. Por favor, entre em Entre em contato. contato. Exatamente. Vote lá no nosso chat. Ou o namoro no axé, ou Sete Linhas do Amor, ou o Padilha Casa, tá? Agora vamos voltar para esse tema que está bem interessante. Já temos bastante perguntas. Lembrando que entre e votem qual é o nome do nosso novo quadro. E aí nós vamos começar a fazer o casamento aqui, que tenho certeza que esse ano o Pablo casa. Sim. Né, Pablo? Sim, eu O caso. assunto está muito pesado, então eu queria dizer o seguinte: a quaresma para nós são 40 dias, que nós temos uma reclusão, 40 dias, né, de reclusão, de mentalizar a nossa penitência. Não que nós, umbandistas, cultuamos a quaresma. Eu acredito que eu apenas respeito, porque dentro do terreiro de Umbanda já chega muita gente que é da Igreja Católica. Temos o sincretismo religioso. Eu apenas respeito, mas o terreiro não fecha. Nós continuamos trabalhando e exercendo esse trabalho espiritual que nós acreditamos. Axé, mãe. E eu também queria aqui pedir uma cantiga de Ogum. O pessoal tá pedindo muito para que o Ogum entoasse uma cantiga de Ogum, porque Ogum também fala de força, né? De guerra. Ogum guerreia pela paz. E hoje este programa fala muito sobre isso. Entre indas e vindas, templos e templos, a gente preza a paz e o respeito entre o ateu, o evangélico, o católico, e louvar Ogum. Protestante. Exatamente. Todas as religiões chegam num lugar comum. Nós estamos num tempo onde ninguém não está prestando atenção. Estamos saindo de uma pandemia, acabou de estourar uma guerra devido a ideias divergentes. Você viu que o mundo está brigando e nós, como dirigentes de qualquer religião, temos o dever e o direito de pregar a paz. Sobre tudo, sobre todos, tem que ser feito a paz, a tolerância religiosa e o respeito. Axé. Axé. E o Ogunhê? Ogunhê, vamos louvar nosso pai guerreiro, nosso pai Ogum, axé, a benção para quem é a benção, saravá para quem é de saravá, mucuyu, colofé, mutumbá, a todos, axé. Ogunhê, Ogunhê, Ogum em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogum em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogum Megê, sua bandeira salve os filhos de Ogum. Ogum Megê, sua bandeira salve os filhos de Ogum. Em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogum em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogum Megê, sua bandeira salve os filhos de Ogum. Ogum Megê, sua bandeira salve os filhos de Ogum. Ogum Megê, sua bandeira salve os filhos de Ogum. Atacori Ogum. Antônio, agora deixa eu te fazer uma pergunta, que era o assunto que a gente estava conversando antes de dar essa parada, né? Como que você, professor, exerce essa função tão forte, né? Tem tanta... Porque, assim, eu sempre tive o meu professor como meu ideal. Como você fala com seus alunos, você prega respeito, você não acreditando nem em Deus e nem no demônio? O princípio básico, né, é você acreditar na... Troca o microfone. O básico seria você acreditar na laicidade da educação, né? A educação ela é laica
Então, ao mesmo tempo em que você não trabalha um tema religioso dentro de sala de aula, junto com os alunos, você também dá liberdade para que o aluno se expresse da forma, porque a laicidade do ensino, ele é de uma via única. O professor é laico, o aluno não tem que ser laico, né? O professor não pode sair falando de religião, o aluno tem a liberdade de se expressar do jeito que ele quiser, né? Então, como você falou sobre o respeito, né? O respeito já vai norteando toda a relação professor-aluno, né? Mas eu tenho uma ênfase muito grande com relação às religiões de matriz africana, porque era o que eu estava falando antes de cair, por conta, você não consegue desassociar essas intolerâncias religiosas do racismo. Então, a gente que trabalha em periferia, de periferia, a gente tem um contato com a comunidade negra muito maior. Muito maior. Nem se compara com bairros mais longe da periferia. Então, a intolerância religiosa ela é muito forte, Muito junto forte. com o racismo. Com o racismo. Né? Então, eu tenho que trazer para dentro, porque a gente trabalha... Eu tenho um parceiro muito forte meu, que é da Banca X, o professor Tiago Pestana, de Santo André. Então, ele faz um trabalho lá, eu faço aqui do outro lado, a gente tenta se encontrar, não deu ainda, mas a gente vai se encontrar. Foi meu professor no curso de pós-graduação na Federal do ABC. A gente tem que fazer esse trabalho de educação antirracista e a gente não consegue fugir do tema religioso. A gente tem que levar a mãe de santo para a escola, para falar que quem é da Umbanda são seres humanos, como qualquer outro ser humano, que o Deus da Umbanda ele é um Deus tão bondoso quanto o Deus do evangélico, que o Deus da Umbanda ele quer o bem dos seus seguidores, assim como Jesus quer o bem. Então, você precisa levar isso para dentro da escola e aqui deixar que as pessoas toquem em vocês, para saber que vocês não tocou, não dá choque, ninguém vai cair, não vai infartar, não vai ter nada disso. Como eu falava quando era criança, o demônio não vai entrar pela sua respiração porque você está do lado de um pai de santo. Isso não vai acontecer. Então, precisa você fazer esse tema. E a gente trabalha a capoeira, que também sofre o preconceito. Então, a gente acaba desassociando. E muitas vezes a pessoa até pensa que eu sou de alguma religião de matriz africana, porque tenho amigos, muitos amigos que são, né? E às vezes a primeira imagem que eles têm, você é do candomblé, você é da Umbanda. Eu falo, não, eu sou ateu. Na verdade, eu tenho amigos e como eu sou ateu, eu posso circular em qualquer religião, porque eu posso falar bem de todo mundo, porque eu não tenho nenhuma. Mas é um trabalho feito formiguinha, né? Nós fomos lá na escola. Sim. Na semana, você vê, a gente tem... Por isso que faz com que a gente seja diferente. Porque eu acho que não deveria ter um dia da consciência negra. A consciência negra, a consciência branca, parda, colorida, japonesa, deveria ter tudo na escola. Então, na consciência negra, eu fui convidada a participar com vocês lá na escola e eu vi a carinha dos alunos, muitos com medo de chegar perto de mim, porque são pessoas protestantes. E é aquilo que você falou, eles cultuam como a gente fosse uma doença, o diabo, não sei. E eu acho que já está na hora da gente ter o nosso direito de exercer. Até mesmo porque, Antônio, a gente paga os nossos impostos igual ao povo branco. Nós pagamos ao nosso tributo, chega também para a cultura e para o Brasil ou para São Paulo, como qualquer outro lugar. Mas o que acontece é que nós já fomos doutrinados a não ter força. Nós aqui da comunidade, como você trabalha, nós temos que acreditar na gente. Acreditar na nossa cultura, acreditar no povo preto, acreditar na Mãe de Santo que está lá trabalhando dentro da comunidade, porque eu trabalho dentro da comunidade. E eu fiquei muito triste de ser chamada de nega macumbeira. Mas não pelo nome de nega macumbeira, mas pela maneira, a falta de respeito por uma negra macumbeira, por uma negra estar no patamar que eu estou. Então, gente, vamos quebrar esse paradigma. Vocês que são mais jovens, você que é professor, a sua importância para nós é muito grande. Porque eu acho que é só na escola que a gente consegue mudar isso. Exatamente, mãe.
Teve até uma situação de quando a gente foi apresentar, né, lá no teatro, que uma moça não deixou a filha chegar próximo da senhora. A menina queria, a mãe segurou Olha ela. que triste. Nós fomos como se- fazer uma apresentação no Teatro de Guarulhos e uma das pessoas que estavam assistindo, a menina, acho que tinha síndrome de Down, e ficou encantada com o atabaque. E ela, todo momento, segurando o braço da criança para a criança não bater palma, porque falava que não era um ritmo de música boa. E eu perto dela, ouvindo, e a criança querendo bater palma, a criança querendo participar. Então, assim, a intolerância religiosa, gente, vem vindo de todos os patamares, vem vindo de antepassados. Vem de dentro de casa, Vem né? de dentro de Vem de casa. dentro de casa, é verdade. Então, Não é na parabéns escola. por vocês ter me acolhido lá na escola, né, Sérgio? Sim. Nós fomos muito lá dar acolhidos lá, palestra. por isso que a gente trouxe você aqui. Porque a gente acredita que uma nova sociedade possa ser plantada. Eu acredito nos meus netos, nos meus bisnetos, nos meus tataranetos, ter uma sociedade com direito igual. É isso que eu luto. Eu acho que até agora essas pedradas que eu levo ainda vai fazer com que a minha bandeira de Oxalá fique de pé. Eu não vou desistir da minha religião, eu não vou desistir de fazer esse jogo, essa luta de colocar vocês para cima. Porque nós precisamos ser iguais. Eu acho que enquanto a nossa religião de matrizes africana ficar de cabeça baixa e não ter ninguém lá no plenário que fala sobre nós, toda a bancada legislativa da cidade de São Paulo, gente, é evangélica. Ninguém vai ouvir nós, ninguém. Quem que vai nos ouvir? Eu gostaria só de fazer uma observação, que assim, o problema não é nem a religião, né? São pessoas intolerantes. São pessoas intolerantes. Ser a maioria evangélico não é um problema, né? Que seja evangélico, mas desde que respeitasse o espaço das outras pessoas e de outras religiões, porque um ponto bem crucial que a senhora tocou é justamente na hora de receber os nossos impostos, né? Os nossos impostos. impostos. O preto não existe alíquota, não tem cor. Alíquota de preto e alíquota de branco, né? A alíquota é uma só para todo mundo, né? Eu sou funcionário público, né? E a minha vida financeira ela é exposta para todo mundo. Meus rendimentos, qualquer pessoa, qualquer munícipe tem acesso ao meu olerite, inclusive, a saber qual que é o meu rendimento, né? E é mordido ali, não tem uma tarja preta, marrom, branquinha assim, ó. O branco paga mais, o preto paga mais. Não, a gente paga a mesma coisa. Então, acima de qualquer coisa, é um direito constitucional do qual nós não temos que abrir mão, nem nós pretos, nem quem professa a religião de matriz africana, né? E exigir das autoridades, né, a proteção devida para um terreiro, para que, como foi relatado aqui, a condução, né, da moça que está no meio de um ritual religioso. Como é que pode interromper um religioso que para a pessoa é sagrado, que pode não ser sagrado para mim, né? Mas para nós somos sagrados. Para mim o adorno pode ter um valor muito mais estético, né? Mas para você é sagrado, então eu tenho que respeitar esse sagrado. Exatamente. Se você falar para mim, você não pode pôr a mão nisso aqui porque isso é sagrado para mim, eu não tenho o direito de pôr a mão. E como que um policial tira alguém de um culto ou de uma manifestação religiosa, conduz ela dentro da sua indumentária que para ela é sagrada? Para mim, eu estou absurdamente chocado com isso, com a falta de postura a intolerância, do a falta de postura e a falta como no ser humano, sabe como eu me sinto mais uma vez roubada. E vou falar uma coisa para vocês que eu já falei, que eu fui muito criticada, tá? Mas a Lei Áurea já foi assinada. Eu não sou negra, eu não sou escrava. A Lei Áurea já foi assinada. Eu não estou mais no quilombo, que eu tenho que abaixar minha cabeça. Eu não vou mais aceitar isso, e não vou mesmo. Vou lutar com toda a minha força, porque eu tenho direito, eu pago todos os meus impostos em dia. E eu acho que isso já está passando dos limites. Então, alguém tem que falar, né? O Benção Mãe, quero agradecer mais uma vez a TV Black Sampa, ao César, por ter aberto as portas por uma negra
por uma mulher do bem, são mãe, de matrizes africanas, e o meu coração está sangrando, porque eu vi minha filha, que eu toda a vida ensinei, toda a minha vida eu trabalhei muito árduo para poder tê-la e o respeito de exercer ela do bem, e ela ter que entrar no camburão da viatura por causa de exercer a nossa religião. Então, eu vou cantar o hino da Umbanda. Para você que é intolerante, para você que não gosta, escuta o hino da Umbanda, vê o que a gente prega. Me conhece primeiro, vai ver minha vida como que é, para depois você me criticar e apontar o seu dedo. Axé. Axé, vamos cantar nosso Salve a hino da Umbanda. Umbanda sagrado. Axé. Axé. E Clareou a luz divina, cheio de seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, e com a nossa lei não há. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve a Umbanda. Salve a Umbanda. Salve a Umbanda. E antes que alguém fale alguma coisa, né? O pai Ogã esqueceu a música, mas isso é normal. Ele é uma pessoa normal. Nós estamos Tá no programa ao idoso, vivo. já tá idoso. Então, assim, tem vários pontos e nós ficamos nervosos. E com toda essa situação que a gente está passando. Hoje eu vim, né? É nada natural. É difícil você falar ao vivo, você cantar ao vivo, com tudo isso que está acontecendo. Mas eu queria falar uma coisa para você, Antônio. Obrigada. Eu vi aí que a sua camiseta, você veio com uma camiseta bonita, né? Você é comunista? Sim, sou comunista, sou desde... Na verdade, quando na adolescência já passei a ler alguns textos comunistas e comecei a ter consciência de que tinha alguma coisa errada, né? Eu quando jovem trabalhei na Avenida Paulista e à época, nos anos 80, 90, a Avenida Paulista circulava, era muita riqueza, né? Tinha uns dados que tinha 24% de toda a riqueza produzida pelo Brasil passava pela Avenida Paulista. Avenida Paulista, era o né? centro dos bancos, né? E eu ganhava uma miséria, eu vivia na miséria, eu morava numa casa miserável, como que pode ter tanto dinheiro? E aí foi quando eu consegui achar algum tipo de alento, justamente lendo textos comunistas, de que a gente precisava de uma revolta do proletariado, de que se nós produzimos, nós temos o direito de consumir. Né? Se a gente que produz o iPhone, a gente tem que ter o direito de comprar o iPhone, porque como que a gente que faz aquilo ali, dá vida a um produto, a gente não pode consumir aquele produto, né? Então, essa minha questão política, ela veio desde a minha adolescência, né? Me filiei há pouco tempo pro PCdoB, também eu tinha pouco tempo por conta da minha família que é grande, tenho 5 filhos, né? Então, Tem 5 filhos? 5 filhos, então sempre Olha, trabalho... cheio igual o meu, hein? Tenho 5 meninas bastante também. para manter essa galera, né? Então agora, já ficando um pouco mais velho, foi que eu consigo me dedicar um pouco mais a questões políticas, a questão do ativismo na área de direitos humanos. Inclusive, a gente está com um projeto novo na nossa escola lá, que é o Florestan Fernandes contra a homofobia, né? Isso, um projeto vindo dos alunos que me procuraram, pedindo para a gente trabalhar com essa questão da homofobia, que ainda é muito forte. Muito né? forte. Tanto quanto o racismo, a gente sofre também. E como a gente dá voz
né, para os nossos alunos, no sentido de combater o racismo, a gente também consegue ecoar outras vozes, que é a questão da homofobia, a questão da misoginia, que ainda persiste na nossa escola. Eu tenho eu não quero me estender, mas eu tenho um exemplo com relação ao racismo que eu passei na escola. Os alunos me convidaram para uma atividade no final de semana e eu disse que não poderia ir porque na época eu fazia pós-graduação lá na UFABC e falei, eu tenho que ir para a universidade nesse dia, então infelizmente eu não pude ir. Eles falaram, mas o senhor ainda estuda, professor? Eu falei, estudo, mas você estuda o quê? Eu estudo direitos humanos. Aí o que estuda direitos humanos? Eu falei, a relação de violação de direitos que ocorre aqui dentro do ambiente escolar, entre vocês, entre os professores. E, por exemplo, vocês acham que tem racismo na escola? Aí eles falam, sim, tem. Vocês acham que tem racismo entre os alunos? Eles têm. Entre os professores, tem. E do aluno com o professor, tem racismo? Tem. E do professor com o aluno? Aí eles fizeram um tem muito sonoro. Todo mundo fez um tem. Tem. O que me fez pensar que em algum momento da vida escolar, daqueles alunos que, por ser da periferia, da maioria negros, na maioria de afrodescendentes, em algum momento da vida escolar, eles sofreram racismo vindo do professor. Sim, né? tem. Não teve como esconder isso. Então... Eu sou gay, negro, e muitas vezes eu tinha dificuldade com algumas professoras de acessar um pouco elas, porque eu sempre tive muitas amizades, assim, e tinha umas que selecionavam. Não, você é negro, não. Eu não sei se eu consigo me expressar bem, porque é algo que muitas vezes, durante anos, me machucou muito. Com o professor, e às vezes tinha até professoras que falavam ou usavam algum termo. Vocês vão ter que lutar muito, porque vocês moram aqui em periferia, porque isso sempre me diminuía e me fazia até eu mesmo desacreditar que eu era capaz. E hoje eu consigo ver de uma visão até mais madura e ver que em todos os aspectos até da minha vida eu preciso lutar muito, mas não porque eu sou de uma periferia, mas porque eu tenho que resistir durante anos. E isso é algo muito presente, acredito eu, nas escolas. Eu acho que tem presente, sim. Sabe por quê? Até mesmo porque, como eu falo, né? Eu tive sempre de que lutar pelas minhas coisas. Só que a minha mãe sempre foi uma mulher muito ativista. Minha mãe sempre pensou muito para cima. E eu acabei estudando numa escola onde, na época, era de uma escola branca, classe social muito grande. E para mim a melhora, né? Nos primeiros dias ninguém conversava comigo. Eu era o patinho feio, quer dizer, eu era bolsista, filha da empregada. E depois de alguns dias dentro da escola, eu comecei a gostar, que eu sempre fui muito inteligente, sempre gostei de matemática. E aí a minha inteligência quebrou eles. Por quê? Porque eles precisavam da minha ajuda para desenvolver alguns temas de matemática. E aí eu comecei a ter amizade e a pegar a credibilidade dentro da escola. Aí eu comecei a ser a menina, a pretinha. Nossa, mas você não podia ser branca? Ai, mas você não podia usar o cabelo liso? Mas eu sempre fui muito prepotente. Uma coisa que eu falo, eu sou muito determinada. Então, por mim, se você falar para mim que a minha roupa é feia, aí que eu vou usar essa roupa. Então, foi por isso que eu consegui fazer os meus 3 anos formada no Colégio Objetivo. Porque em 1987, uma filha de empregada está dentro do Objetivo é uma coisa de louco. Absurda, mas o meu diploma é do Colégio Objetivo. Eu me formei em 1988. Orgulho. E tinha amigos com o mesmo respeito que todos, porque eu fui buscar isso. Eu sempre fui buscar isso. Porque eu não deixo que nada, a minha cor da pele, o meu torso no cabelo, ou o meu cabelo duro, porque eu tenho cabelo duro, viu, gente? De vez em quando eu tiro esse torso aqui, só pelo amor de Deus, o cabelo tá endurecido. Mas eu não ligo. Se a pessoa falar, Regiane, você está descalço?
Normal. Você tá preta? Normal. Mas não é todo mundo que consegue ter essa vivência. Exatamente, mãe. Aqui, a Issa, ela comentou comigo durante hoje, a gente falando sobre o tema. Ela falou que na escola dela, ela sofreu bastante. Então, e eu não consegui passar isso para minha filha. Porque minha filha, se coloca um apelido nela, ela acaba o mundo dela. Por mim, fale o que quiser. Quiser falar que eu sou preta, pode falar. Se quiser que eu sou cabeluda, pode falar. Se quiser falar que a minha roupa é feia, pode falar. Porque eu vou continuar usando minhas roupas. É isso. Eu queria só fazer uma observação com relação ao que o rapaz comentou sobre a escola, né? Eu entrei na escola, se eu não me engano, no ano de 82. A ditadura militar acabou em 85, né? Então, em 82, quando eu chego na escola, ainda temos uma ditadura militar. Em vigor, né? E a escola que eu estudei, os alunos eram separados por cor. Na sala, todas as salas de aulas assim, as carteiras da frente eram os brancos, os moreninhos. Então eu sempre fiquei no meio, né? Que eu sempre fui marrom, então eu sempre ficava no meio. E no fundo ficavam os negros, né? E todas as salas eram a mesma coisa. Para pegar na mão da professora também tinha que ser toda professora tinha um aluno branco ou branca, uma branquinha, loirinha, ou um loirinho. Minha sala era um japonês, na primeira série era um japonês, então ele pegava na mão da professora. E um branco aqui. Isso é normal. Eu tô percebendo. Aproveitando, enquanto você se lembra, eu já gostaria de fazer... Lembrou? Pode continuar. Eu gostaria de fazer 2 perguntas aqui que muitos perguntaram. A primeira delas é a K. Silva. Ela pergunta assim: Antônio, como que você fez e como que você faz sobre a sua criação com os seus filhos, referente às suas bandeiras que você levanta e também referente à sua religião? Só queria concluir lá que eu lembrei, quando a gente, na escola que eu estudava, era separado, as séries eram A, B, C. Então o A eram os melhores, o B eram os piores. E aí o C, F, G já era, sabe, era o que eles consideravam como sem condições. E eu sempre fui da turma do B para C, só que eu tinha excelentes notas. Minha mãe sempre foi muito rígida com relação ao estudo, então eu tinha muito medo da minha mãe, então eu estudava muito e sempre era... Também, graças a Deus. A minha casa era inadmissível qualquer coisa menos de 8, né? E ninguém recebia um elogio por um 9,5. 9,5 já era discurso pronto. Chegava com a prova 9,5, tinha que ter sido 10. E quando era 10, não fez mais do que sua obrigação. Nunca tive... E aí, do primeiro para o segundo ano, eu estava no B ou no C, alguma coisa assim, eu fui parar no A, né? E entrei no A. Na época não tinha foto em todos os lugares como a gente tem hoje. A gente conhece os alunos muito, muito mais fácil, né? E quando começou o ano, eu era o único de pele escura na sala. Não tinha ninguém de pele escura na sala. Todos eles eram todos brancos, todos. E eu entrei, aí comecei lá no A, já feliz, porque fui promovido para o A. E antes de encerrar o primeiro bimestre, a gente fizeram uma revolta lá, não sei o quê, prova, e readequaram e me jogaram para o B. Só eu saí da sala, né, da sala que eu estava do A, para ir para o B, e na época, e hoje eu sei a plena consciência de que no A não era lugar para estar preto, era para estar os branquinhos, né, e eu não fui aceito no A. Com relação à questão religiosa e bandeira, a gente... Eu sou ativista, minha esposa é ativista, ela é um pouco mais ferrenha do que eu. Ela é daquela que arruma briga, faz barraco no shopping, faz barraco no mercado. Mulher. Viu, Sérgio? Meu Deus do céu. Se ela presenciar uma cena de misoginia, até briga de casal, ela quer entrar no meio para defender a mulher. Mas como isso é um assunto que sempre esteve em casa, eu sempre participei de manifestos, sempre participei de greve, né? Até guardo em casa as bombas que os policiais atiram na gente quando a gente vai no protesto. Eles arrumam um jeito de atirar bomba na gente, né? Eu estava comentando até com o meu amigo Zumbi que eles não atiram pro alto, né? Eles atiram para nós, em cima da gente mesmo, na nossa direção, em cima da gente, né? Eu aprendi até com um policial mesmo a tática para respirar
com spray de pimenta. Já vou dar uma dica para o pessoal de casa que Já tiver na quer. situação de spray de pimenta e gás lacrimogênio, primeiro não encostar a mão no rosto, em parte em cima do rosto, e tentar manter a respiração mais branda possível. Sem ficar aquele... que isso aí você está levando mais intoxicação para dentro de você. Passar a mão no rosto vai arder, se passar a mão no olho, se o olho está ardendo, deixa arder e tal. Então, assim, isso sempre foi muito latente na minha casa, e meus filhos parece que foi meio que naturalmente, todos eles são ativistas de todo tipo de causa, né? E a questão religiosa, a minha casa, eu criei meus filhos, fiz questão, como eu tive uma criação religiosa muito forte, que muito me atrapalhou, e que eu tenho certeza que se eu não tivesse essa criação, teria uma religiosa tão forte, eu teria uma relação muito melhor com Deus do que tenho hoje, né? Então, a religião me afastou de Deus. Eu crio meus filhos sem religião. Na minha casa, eu falo para eles, a minha casa é laica, porém com ampla liberdade religiosa. Todo mundo tem o direito de seguir a religião que quiser, desde que respeite a laicidade da casa, ou seja, eu não quero culto evangélico em casa, eu não quero um toque de umbanda ou de candomblé dentro da minha casa. Mas eu sou da umbanda, eu quero adorar, tá? Então você tem o seu espaço, né? Toda casa, cada um tem um espaço dentro de casa. Então, usa o seu espaço lá para fazer o que você quiser. Quer fazer um santinho, santuário, não sei como é que chama, quer pôr o seu santo lá, põe seu santo no seu espaço. Mas o espaço que é coletivo, eu não quero santo, eu não quero, né? Eu quero que a gente tenha a nossa liberdade. Nossa liberdade. Quando você chegar na minha casa, se é um evangélico que for na minha casa, eu não quero que você se sinta agredido com um santo. Porque a gente não é, se a gente fosse, né, se eu fosse religioso, se a minha casa fosse religiosa, eles que aceitassem, né? Mas eu não tenho porquê. Assim como não tem que ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sala da minha casa, não tem que ter uma Ave Maria, uma Nossa Senhora, né? Então, mas se meus filhos quiserem ter uma religião, eles têm toda a liberdade de ter. Usa o seu espaço reservado para cultuar o que você acredita, né? Eu tenho meus filhos não têm religião. O Gabriel, meu único filho homem, já se declara ateu. A Letícia fala que acredita em Deus, mas também não consegui identificar qual que é o Deus que ela acredita, né? A Júlia também, e a minha mulher também acredita muito em Deus, também não professa nenhuma religião. Então somos agnósticos, mas por opção deles, não foi em nada imposto, não impus a ninguém acreditar ou não em Deus. Até mesmo porque, pela sua visão comunista, né, e ativista, eu acredito que você não iria realmente impor. Porque a religião, quando ela é colocada como forma de protesto, como sendo a única verdade, aí ela divide as pessoas. Agora, a religião colocada como uma forma de evolução e uma forma de pregar amor, paz e igualdade, aí ela une os povos. Porque qualquer lugar que você vai em nome do amor, em nome de paz, em nome de uma união, ela quebra qualquer pessoa. Então, quando tem iniciantes na minha casa, é o que eu sempre falo para eles. O que vai mudar a vida de vocês contra as pessoas que não aceitam a sua religião é a forma de você ser. Ai, mãe de santo, mas por que a forma de eu ser? Porque se você ser uma pessoa maleável, ser uma pessoa de evolução, mudar com o terreiro e com a sociedade, a sociedade também muda com você. Então, é a forma com que a religião é imposta que faz essa divisão de família, essa divisão de amor, porque é essa forma de você pregar que só a sua religião é verdadeira que faz essa divisão. Agora, quando a gente prega que todas as religiões chegam num bem comum, a gente consegue conversar a mesma língua. Axé. Mãe, aqui, antes de dar a continuidade nesse tema, gostaria aqui de falar da nossa enquete, que ela está bombando, tá? 7 Linhas do Amor já está com 51 votos. Olha, e só lembrando... E o Nico comemora atrás do som. Que esse nome foi colocado pelo nosso produtor da mesa aqui da Black Sampa. Então, assim, nós somos pessoas, né, que aceitamos a opinião. Nós estamos juntos. Exatamente, mãe. E também gostaria aqui de pedir uma cantiga para caboclo. A nossa caixinha de perguntas querem uma cantiga de caboclo. O ponto que fala sobre o caboclo brasileiro, que também fala sobre essa resistência. Porque os índios lutaram muito, né? E lutam até hoje. Axé?
O que, Axé. caboclo? Vamos contar a cantiga para os nossos caboclos, nossos legítimos brasileiros. Axé. Caboclo flecheiro, tu és a nação do Brasil. Tu és a nação brasileira, o caboclo das cores da nossa bandeira. Caboclo flecheiro, tu és a nação do Brasil. Tu és a nação brasileira, caboclo das cores da nossa bandeira. O verde é esperança, o amarelo é o desespero, o azul é a liberdade dos caboclos brasileiros. O verde E o que, caboclo? é Gente, esperança, caboclo. o amarelo é o desespero, o azul é a liberdade dos caboclos brasileiros. Caboclo flecheiro, tu és a nação do Brasil. Tu és a nação brasileira, caboclo das cores da nossa bandeira. E o que, caboclo? Tu és a nação do Brasil. Tu és a nação brasileira, caboclo das cores da nossa bandeira. O verde é esperança e o amarelo é desespero. O azul é a liberdade dos caboclos brasileiros. O verde é esperança, o amarelo é o desespero e o azul é a liberdade dos caboclos brasileiros. Cheio de caboclo. Lá dentro do Caboclo Flecha Dourada, né? Nós levamos a quaresma como uma forma de meditação, uma forma de penitência. Sabemos e cremos que a quaresma ela é um ritualismo, né? Ritualista da Igreja Católica. Nós, como umbandista, nós não cultuamos esses 40 dias como uma quaresma, porque isso é um ritual da Igreja Católica. Porém, eu informo aos meus filhos e respeito os santos católicos, sim, e são esses 40 dias onde nós cultuamos a penitência. E eu acredito numa penitência onde seja feita realmente de coração. Não adianta você querer fazer uma mudança e não ser uma mudança íntima, uma mudança de dentro para fora, porque mudança de fora para dentro não existe. Ela parte da Igreja Católica, na quarta-feira de cinzas, então nós já estamos na quaresma e nós vamos seguindo os nossos ritos com o nosso terreiro aberto e fazendo a nossa função, aonde nós acreditamos no caboclo, nos banhos de erva, as rezas, os preto velhos, como forma de evolução e forma de aprendizado. E ressaltando aqui, mãe, a quaresma, né, como os católicos fazem, ele tira a carne. Os católicos, ele tira a carne vermelha, né? Que eles ficam esses 40 dias sem comer a carne vermelha, de uma forma que seria como a gente falou, Algum preceito, alguma coisa deles, né? Eles tiram esses 40 dias a carne vermelha e depois na Páscoa que eles vão estar voltando a voltar à vida normal, vamos dizer assim. Axé. Mas nós não. Nós cultuamos o quê? De tirar, fazer um preceito, sim, mas de aquilo que seja difícil pra gente. A você. É um propósito. A palavra certa é um propósito. De você tirar aquilo que mais te gosta. Ah, eu gosto de chocolate, vou tirar o chocolate. Ah, eu gosto de tomar Coca-Cola, eu vou tirar a Coca-Cola. Então são aquelas coisas que pega você mesmo. Porque às vezes você fala assim, vou tirar a carne vermelha, mas o preço que a carne vermelha está hoje, então não dá pra gente estar comendo carne vermelha. É fácil tirar a carne vermelha. Eu tirei de eu saber que eu tava na quaresma. Ai, Sérgio. Mãe. Você já tirou a carne vermelha, você nem sabia que há estava meses. Gostei dessa, Boa. hein? Vou parar de comer carne vermelha. Mas então, agora voltando à quaresma, tinha muitos terreiros, quando começou
a cultuar os orixás aqui no Brasil, que realmente era queimados na aquisição. Né? Essa lei da aquisição, essa lei aí que queimava mesmo, existia. Então, chegava no tempo da quaresma, como não tinha como, e existia o sincretismo religioso, os terreiros eram obrigados a fechar sua porta e parar os atabaques. Mas hoje nós já conseguimos, como eu falei no início, a Lei Áurea já está assinada, nós estamos livres e os nossos atabaques, os nossos toques, continuam sendo normalmente dentro da roça. E lembrando também, né, mãe, muitos terreiros tradicionais aí, na quaresma, fecham a porta, né? Que é a continuação do que era no passado. Exatamente. Tem muitos terreiros aí que fecham a porta na quaresma, só depois da quaresma que eles reabrem. Exatamente, mãe. Aqui temos exatamente essa mesma pergunta. Aqui o Bruno Silva, o Gabriel Góes também pergunta: por que muitos terreiros fecham nesse período de quaresma? Então, porque nós acreditamos que na época de quaresma, nossos santos vão para a luta. Né? Eles vão lutar. Então, por isso que nessa época os terreiros ficam fechados. Tem a época também da lei da aquisição, que quem queimava, quem cultuava os nossos orixás, os nossos inquices, os nossos vodum, eram queimados na lei da aquisição. Então, por respeito à Igreja Católica no momento da quaresma, os atabaques eram abaixados e não existia toque nessa época. E tem muitos ainda que cultua isso dentro da sua casa. Então, continua com os terreiros fechados, porque os orixás estão em guerra. Axé, mãe. Mãe, aqui tem uma pergunta da Bruna Ponto Anjos. Mãe, primeiro ela cumprimenta a senhora, bênção, mãe. Mãe, é verdade ou um mito que na quaresma se abre o portão do umbral? Então, não se é o portal do umbral, né? Nós acreditamos que na quaresma não existe uma lei. E, então, a ida e vinda de todos os portais estão entreligados. Então, isso se faz a quaresma algo muito... Esses 40 dias, 47 dias aí, algo bem predominante dentro da nossa religião ou em qualquer outra. Axé, mãe. E aceitar essa questão de fechar os terreiros é uma forma de preconceito ou a senhora acredita que não? Ou vai de cada doutrina? Eu não acredito que seja mais forma de preconceito. Eu acredito que são doutrina, né? E tem... Eu acredito que os terreiros ainda são verdadeiros quilombos que nós temos aqui. Então, que alimenta o seu ancestral, aquilo que foi passado de mãe para filho, de avós, e é um fundamento que tem dentro da casa. Eu conheço um pai de santo, Tata Matambelê, lá de Guarulhos, que a casa dele fecha e só abre depois da Páscoa. Mãe, mas a senhora, assim, uma opinião da senhora. A senhora não acha que fechando ele, a pessoa está dando o aval para um certo preconceito? Ou a senhora acha que não? Não, eu acredito que não existe preconceito. Eu acredito que existe fundamento que a gente tem que respeitar dentro de cada casa. Né? Uma doutrina da casa, uma doutrina que o pai de santo foi educado e nós temos que respeitar. Só que eu acredito que nessa fase, nós temos que trabalhar mesmo. Porque nós precisamos trabalhar e evoluir cada vez mais. Na casa que eu comecei na Umbanda, eles faziam o quê? Cobria-se o couro, não tocava o couro. Cobria-se o couro, sim. Né? Não se tocava o couro, não se louvava o orixá, mas os trabalhos não paravam, que tinha as outras entidades, então, como o Preto Velho, o Caboclo, Exu, continuava agindo normal. E na minha casa, Gans, a minha mãe trocava todas as toalhas, sim, que eram roxas, e colocava os santos virados para a parede. Então, a gente respeitava cobria. Isso também, ou lá cobria. A gente se cobria o altar, né? Colocavam a cortina, cobria o altar, como uma gíria de Exu, um exemplo assim, se não tem um espaço, né? A gente se cobria o altar, né, de branco, em reverência aos orixás. Não se tocava para orixá, não tocava o tambor, mas as outras entidades a gente cultuava assim, como o Exu, o Preto Velho, o Caboclo Boiadeiro, trabalhava normalmente com consulta com as pessoas, mas nesse tempo o orixá e o tambor não se tocavam.
Axé. Mãe, aqui temos mais uma pergunta. Mãe, é verdade ou mito essa parte da quaresma? Não é usado como um ano litúrgico, ou seja, começa o ano para nós. Não, eu não acredito que começa o ano. Eu acredito que é uma passagem que nós temos que passar. O ano, para mim, se inicia mesmo em janeiro. Entendi, mas tem doutrinas que o ano só começa depois? Ah, sim, tem doutrinas que o ano só se inicia após a quaresma. Isso vai de religião, né? Axé. E dentro da nossa casa, nós colocamos o contra Egum e também escolhemos alguma penitência. Sim, eu ensino meus filhos que nós respeitamos, sim, a quaresma. E nós fazemos alguns ritos dentro do nosso terreiro para esses dias de 40 dias que vamos passar. E isso a senhora faz por doutrina da mãe da senhora? Sim, porque minha mãe de santo sempre fez e nos ensinou dessa maneira. Me cultuou dessa maneira. Não por causa da Igreja Católica, mas sim por algumas coisas que nós não vamos falar, porque como eu não vou discutir fundamento, cada um, então eu costumo doutrinar meus filhos dessa mesma forma, se preparar para esses dias. Axé. E para darmos a continuidade, eu também gostaria de pedir uma cantiga para Yansan, que hoje na nossa caixinha de perguntas, muitos pediram cantiga de Yansan. Axé, a bênção. Mano. Axé, Parreoiá. Parreoiá. Nossa guerreira. Oiá, 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 aí. Oiá, matamba de cacaruca, oiá, zingue. Oiá, 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 aí. Oiá, matamba de cacaruca, oiá, zingue. Oiá, oiá, Parreoiá. oiá, aí. Olha a matamba de cacaruca, olha zingueu. Oiá, oiá, oiá aí. Olha a matamba de cacaruca, olha zingueu. Parreoiá. E olha a matamba de cacaruca, olha zingueu. Oiá, oiá, oiá aí. Olha a matamba de cacaruca, olha zingueu. Parreoiá. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Com esse seu lado ateu, com esse seu lado ativista, você já sofreu algum preconceito? Bastante, viu? A questão do ateísmo, por conta da nossa formato da nossa sociedade, que é uma sociedade predominantemente cristã, né? A primeira imagem que eles têm quando você fala que é ateu é que você acredita no demônio, né? Você é do demônio, acredita no diabo e tal, e muitas vezes eles tentam me convencer né? E eu muito educadamente sempre respondo que eu acredito em Deus enquanto uma ideia, e que essa ideia faz parte de você e que você deve continuar acreditando no seu Deus e fazendo tudo que Ele mandou você fazer, ou que você acredita que Ele tenha mandado, e que não vire ateu. Não quero que você se torne ateu, eu quero que você continue pensando, né? Ser ateu não é uma coisa fundamental na minha vida, né? Eu não acordo todo dia falando assim, eu sou ateu. Não, de vez em quando eu falo graças a Deus, de vez em quando eu falo Nossa Senhora, porque a sociedade nos molda, né? Nós somos moldados pela sociedade. Agora uma pergunta que é minha. Como que ficou seus pais com essa decisão sua? Então, meu pai eu perdi ainda muito jovem, né? Eu tinha 4 anos quando ele faleceu, e minha mãe, ela, assim, é uma mãe, né? Ela acredita que quem morre sem Jesus no coração vai para o inferno, né? Então, ela, acho que o único receio que ela tem é de que eu vá para o inferno, né? Mas a gente tem esse conflito. Mas eu, antes de ser ateu, eu já fui alcoólatra, né? Então, tive uma vida conturbada que já abalava minha mãe, né? A forma de pensar, né? De agir, né? Não na juventude, mas já na vida adulta. Passei por uma fase de alcoolismo muito profunda, né? Profundo, né? E que criou, assim, muitos problemas para mim e que fez minha mãe sofrer bastante. Então, acho que hoje o maior medo que ela tem é, de vez em quando, pensar que eu posso ir para o inferno, né? Você vai se ligar nisso para poder... Mas eu não temos, assim, não tem conflito, né? O respeito que eu prego para as outras pessoas também prego com a minha mãe. Então, eu cresci
pedindo bênção para minha mãe. Então, toda vez que eu encontro a minha mãe, eu benção a mãe, ela, Deus te abençoe, vai com Deus. Então, isso, vou mandar um áudio. Isso é de você, então, né? Vou mandar um áudio para ela, a benção a mãe e tal. Já meus filhos, que também, quando eu era mais jovens, falavam, né, para mim, hoje eu já peço para não falar, tomar benção e tal. Eu nem gosto que me chamem de senhor, mas eu não consigo tirar isso deles. Mas o mesmo respeito que eu prego para as outras pessoas, eu também aplico com a minha mãe, com minha irmã, que é evangélica, meus outros irmãos são do mundo, são à toa. Mas a minha família acaba aceitando, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta também pessoal minha, que eu sempre quis fazer para um ateu. Geralmente, tem pessoas que se apegam a Deus em momento de dificuldade. Tem até a frase que fala, só se lembra de Deus em algum momento de dificuldade. E como que é pra você? Porque às vezes a gente fala, ai, Padilha, me ajuda. Ai, Deus, me ajuda. Como que é pra você lidar? Como que foi para você lidar com isso? Porque antigamente você tinha uma cultura, uma doutrina. Como que foi pra você se desprender de algumas falas? Então, não sei se você conseguiu entender. As falas eu não vejo problema, né? Às vezes eu falo, né, como eu já disse, eu falo graças a Deus, eu não tenho problema com isso, né? Mas a questão, ela está assim, por que eu deixei de acreditar? Por que eu abandonei a minha crença? Pelo silêncio do próprio Deus. Porque eu nunca ouvi, né, no sentido de ter um pedido ou uma força extraordinária, né? Então eu passei por momentos na minha vida... Vários problemas, né? Muito, sabe, de terríveis, assim, que era no limite da vida e da morte, né? Eu cheguei a pontos assim extremos da minha vida e que eu já cheguei nesses pontos extremos de perguntar para Deus se Ele podia me ajudar e tal, e foi como se eu estivesse falando com uma pedra, entendeu? Então esse silêncio que eu sempre carreguei, mesmo na época que eu estava na igreja, sempre esse silêncio de eu falar que acreditava, de eu falar que aquilo ali era verdade e tal, e que nem eu acreditava naquilo dentro do meu coração, eu não acreditava naquilo, mas eu achava que eu tinha que acreditar, porque senão eu ia para o inferno, né? Então, isso tudo fez com que eu me afastasse e conseguisse me libertar da ideia de Deus, né? De deixar de ter essa ideia de Deus. Então, se eu tiver numa situação de muito perigo, né? Duvido que passarei por perigo pior do que eu já passei na vida. Então, se estiver pegando fogo, eu vou gritar pelo bombeiro, não vou gritar, Deus me ajudar, eu vou pedir para o bombeiro vir apagar o fogo. Porque ele é totalmente ligado na ordem física, então, né? não é a questão, não vai ser uma dificuldade, né? Se meu filho estiver doente, eu vou procurar um médico e ajuda médica para salvar ele. Que se a medicina não conseguir salvar, eu acredito que nada vai conseguir salvar, entendeu? Então, eu não tenho problema com isso, né? Se o cara for me assaltar, eu não vou falar pelo amor de Deus. Entendi. E eu vou fazer uma pergunta para você, professor. No termo como ativista, assim, que você leva para os seus alunos? Vamos falar assim, no termo político. Você passa alguma coisa para eles? O país é assim hoje, nossa política é assim, assado, o capitalismo, o comunismo, e aí? Então, a questão da política, existe aí muita discussão sobre se o professor pode falar de política, não deve falar de política. A questão a própria profissão de ser professor é uma profissão 100% política. Ser professor é ser político, é estar com as pessoas formando a sociedade. Então, não tem como o Paulo Freire falava assim, que todo mundo tem uma base ideológica, todo mundo, todas as pessoas têm uma base ideológica. Agora, você tem que saber se essa sua base ideológica ela é includente ou ela é excludente. Então, quando eu falo da minha base ideológica, né, eu deixo claro desde o meu primeiro dia de aula que eu sou ateu e que eu sou comunista, não sou petista, né? O pessoal me confunde com petista, não sou petista. Não tem nada a ver. Eu sou comunista, né? E aí eu aproveito todos os espaços que eu tenho em sala de aula para trazer a ideia de coletivismo, do coletivismo. Então, por exemplo, o que é para um é para todos. Então, isso desde das minhas salas mais menores, né, dos alunos menores até os mais velhos, eu procuro pensar, eu sou comunista, então, se não é para um, não é para ninguém. Então, o nosso senso, todo comunista ele tem um senso de coletivismo. Então, tudo que é para um é para todos. Então, isso é a minha base ideológica que eu levo dentro da minha sala de aula, né? Com relação ao país, não dá para se furtar a discussões,
né? Quando a gente tem uma pessoa que está agredindo e pregando o extermínio de certas camadas da nossa população, você não pode se furtar, você não pode se calar diante disso. Não adianta você, por medo de represália, você deixar de condenar a questões aí ligadas à pandemia, o trato da pandemia, de negar a vacina, negar a ciência. Isso é condenável. Né? Eu não posso, de forma alguma, aceitar isso daí. Eu não posso ouvir um discurso de ódio, um ministro, seja lá do que for, pregar contra a população LGBT e chegar na minha sala de aula e fingir que não aconteceu nada. Eu não posso me calar diante de uma guerra que está acontecendo por ideias de extrema-direita, por intolerância de uma parte e de outra. Né? E a guerra é muito fácil você declarar uma guerra, principalmente porque você não vai para a guerra. Eu declaro a guerra, mas eu não vou para a guerra. Né? Então, essa discussão entre um presidente e outro presidente, sem que ninguém ceda, claro, não é ele que está morrendo, não é o filho dele que está morrendo. Está lá na linha de frente. Então, como é que eu vou me calar diante disso? Como é que eu vou fingir que não está morrendo ninguém na Croácia, na Ucrânia? Como é que eu vou... O extermínio da população negra. A gente não sabe que a nossa polícia é doutrinada para matar negro? Sim. Então, são essas questões que eu não posso me furtar. Eu tenho que levantar para o meu aluno que o capitalismo ele é feito para acumular riqueza. E ele só se acumula riqueza se você tiver miséria. Sem miséria, você não tem riqueza. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Calcula quantos de miserável é necessário para se produzir um rico. Um único rico. Quanta de miséria que é necessário para se produzir um rico. Então, é um discurso que eu não posso me furtar. Mas e se houver, em algum momento, alguma represália? Bom, existe uma liberdade de expressão, tem liberdade de cátedra, eu sei o que estou falando, né, não posso atacar uma pessoa, né, se eu atacar uma pessoa, por mais famigerada que seja essa pessoa, eu estarei errado, mas posso atacar as atitudes dessa pessoa. Né? Uma vez que a pessoa ataca certos grupos da sociedade, eu tenho toda a liberdade de me posicionar contra ela, senão eu estarei sendo conivente com ela. Conivente com ela, é isso que eu falo sempre. Se a gente não começar a levantar nossa cabeça, levantar nossa bandeira, nós vamos sempre ser coniventes a capitalismo. Então, a gente tem que lutar contra isso, nós somos a resistência. De qualquer maneira, nós temos que bandir e lutar contra isso, mas lutar uma luta justa. Não uma luta onde nós vamos, igual ele está falando, colocar tantas pessoas para morrer por diferença. Nós temos que ir pelo amor, pela reza ou pela justiça, mas nós temos que lutar. Axé. E aqui, para poder finalizar essa roda de perguntas, eu gostaria de perguntar também uma pergunta particular minha. Teve alguma situação, em algum momento, de você lutando contra a favor dos seus direitos, que você sempre leva para sua vida, que te marcou? Alguma situação marcante que você se lembra e fala, esse dia eu tive a certeza que eu preciso lutar, que eu preciso... Tem bastante, tem muita coisa. Teve uma das ocasiões que foi bastante motivador, foi quando eu vi uma colega nossa levando borrachada do PM na cara, no rosto, né? Ela levando borrachada no rosto, porque uma médica saiu do Hospital Perola Baito, nossa passeata passava de professores, 100% professores, né? Estava passando na frente do Hospital Perola Baito, na Brigadeiro Luiz Antônio, e o policial orientou que a médica ela fizesse um outro percurso, e ela, por ser perita, uma médica perita da Polícia Civil, ela disse que ela tinha o direito de atravessar a manifestação, e ela jogou o carro para cima do povo e tal, e aí cercaram e tal, impediram, e aí chegou o reforço policial, com bastante policial, e foram falar com a médica, né? Também, mesmo ela desobedecendo a ordem do PM para que ela voltasse, para que ela não atravessasse, ela disse, eu vou atravessar, eu vou passar por aqui, né? Eu não quero saber quem está na minha frente, eu vou passar. E aí, quando a PM veio, né, e foi lá para dar o apoio para o colega que pedia e ela rejeitava, o oficial conversou com ela 2 minutos, ele falou, tira o pessoal daí. Quando ele falou, tira o pessoal daí, eles tinham as mulheres na frente do carro, e elas foram recebidas com muita pancadaria, muita pancada mesmo, como se bate, sabe, num homem. Imagina um homem de 1,90 m, de 100 e poucos quilos, alguém batendo nesse homem. Era assim que a professora apanhava
com borrachada na cara, um outro colega, um senhor já de 60 e poucos anos, que estava do lado também, levou a borrachada. E tiraram e abriram espaço, e a mulher passou como ela queria passar, ela passou, a nossa colega foi encaminhada para o hospital, saiu pela internet a foto dela toda ensanguentada, e a gente estava lá, que mal a gente conseguiu chegar porque foi muito rápido, né? A PM chega, acho que 20, 30 PM, e sai dando borrachada, a pessoa leva, já cai, outro leva e cai. Quando a gente tentou fazer qualquer coisa, a médica já estava passando, de cabeça erguida, toda cheia dos seus direitos, o seu direito resguardado, o direito de ir e vir dela, muito mais importante que o direito de luta de professores, muito mais importante do que a face daquela professora que ficou ensanguentada, quebrou o nariz, danificou o olho e tal. Então essa fase foi muito marcante. E aí no final dessa passeata, já lá na frente, lá, quando a gente estava na Consolação, no mesmo dia, a gente estava lá parando, os jovens lá questionando, foram prender um rapaz que os PM disseram que fez alguma coisa lá que os PM não gostaram, foram prender, então os jovens que entraram no meio e foram lá defender o rapaz, e aí foi quando eles atiraram na gente, atiraram com bastante vontade. Parecia assim que era semelhava assim a guerra. A diferença é que era bala de borracha, era umas balas de spray de pimenta, que eles soltam uma bomba, ela cai, começa a girar e sai spray de pimenta para tudo quanto é lado, gás lacrimogêneo. E aí eu estava bem na frente, assim, recebendo. Eu era um alvo fácil, né? Que era bem maior do que os outros colegas que estavam comigo. E eu comecei a imaginar, gente, o que esses professores podem estar fazendo assim, para merecer essa agressividade toda? Assim, qual que é a justificativa para PMs gigantes, que é a tropa de choque, não são, né, são gigantes, com esse armamento pesado e atirando de verdade, não era para o alto, não, eles apontavam na gente, atiravam, e eles usaram uma madeirite como escudo, né, e eles batiam, aquele tiro batia no madeirite, eles voavam para trás e voltavam até dispersar. Então essa foi, acho que o momento que eu presenciei mais violência. E isso era um protesto de professores, né? Professor, não quebramos vidraça, não quebramos absolutamente nada. Um protesto pacífico de professores reivindicando melhores condições de trabalho, não era salário. A gente não estava pedindo aumento salarial, a gente estava pedindo melhores condições de trabalho, né? De atender a sociedade, atender as pessoas, as crianças, e o Estado nos restitui dessa forma, né, de violenta. Isso marcou bastante a gente. Parabéns pela sua força. Pela sua força e garra. Era isso mesmo. E como esse relato foi um relato bem forte, aqui na nossa caixinha de perguntas estavam pedindo cantigas para baiano e para erê. E eu queria que o nosso Ogan cantasse para trazer também a resistência e também a alegria dos nossos baianos. E se eu puder pedir uma música, eu queria uma do Preto Velho, né? Axé. Do Preto Velho. Pode cantar do Preto Velho também. Depois que eu ouvi a história, eu me acho apaixonei que pelo Preto depois de Velho. toda essa história, em respeito à nossa enquete, a todo o nosso público, mas eu acho que o Preto Velho é a resistência. Axé. Porque é ele que faz a gente lembrar do nosso cativeiro, né? E como eles, com todo o tempo deles na senzala, é o que eu sempre falo. E eles ainda tinham tempo de louvar, né? De acreditar. De acreditar no futuro melhor, né? Porque hoje a gente fala isso dentro de um terreiro, eu acho mais fácil, porque nós temos a água encanada, nós temos a luz, nós temos o botijão de gás, nós temos tudo na mão. E na época dos nossos preto velhos, que eles tinham que cortar lenha, não tinha luz na senzala, não tinha água encanada, as roupas eram o saco de estopa e o alimento nem se fala, né? Era o resto do que os brancos davam. Então, acho que preto velho, eu acho que hoje é para vocês. Axé. Lá vem navio negreiro, vindo em alto mar, trazendo os africanos para trabalhar. Lá vem navio negreiro, vem em alto mar, trazendo os africanos para trabalhar. Oi, saravá, filho de Congo, sua gira é formosa em qualquer lugar. Oi, saravá, povo de Congo, sua gira é formosa em qualquer lugar. Lá
almas. As almas me atenderam, adorei as almas me atenderam, as santas almas lá do cruzeiro, as santas almas lá do cruzeiro, adorei as almas me atenderam, adorei as almas me atenderam, as santas almas lá do cruzeiro, Adorei as as almas. santas almas lá do cruzeiro, adorei as almas me atenderam. Eu adorei as almas me atenderam. As santas almas lá do cruzeiro, E as santas almas lá do cruzeiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro. E vovó não quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar do tempo do cativeiro. Pra não lembrar do tempo do cativeiro. E vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer Adorei as casca de coco no almas. terreiro. Pra não lembrar E do tempo do cativeiro, pra não lembrar do tempo do cativeiro. Adorei as Adorei almas. as almas. Antônio, agora eu quero que você fale da sua escola, né, para os seus alunos. Uma mensagem que eu quero que você deixe de paz, de toda a sua luta. Você é um ser humano fantástico, né? Teve que sobreviver aí a tantas decepções, né? Sempre reerguer. Eu acredito que você tem aí um trabalho maravilhoso para fazer dentro desses adolescentes, porque é só eles que podem mudar. Eu agradeço pelas suas palavras. E meus alunos, eu tenho uma conversa bem franca com eles. Eu sempre falei que a gente tem que lutar contra o sistema, e o sistema está posto aí para colocar a gente para baixo, e escreveram aí um lugar para nós aí, e não é esse lugar que a gente tem que estar, não. A gente tem povo preto, ele tem que estar onde ele quiser estar. Se ele quiser estar na universidade, ele tem que estar na universidade. Se ele quiser estar dentro de uma empresa, ele vai estar dentro da empresa. E meus alunos, é isso que eles têm que aprender, a não abaixar a cabeça para ninguém. Eu aprendi hoje com a mãe Regiane aqui, nós pagamos imposto, a gente não está pedindo favor para ninguém, é obrigação da sociedade. E se a sociedade não quer, a gente vai arrumar formas de cobrar da sociedade. E uma forma muito linda de cobrar da sociedade é estudando, é colocando um diploma debaixo do braço, é se qualificando, é falando outro idioma, é provando que a nossa capacidade a cada dia. E assim, entendeu? E, gente, tolerância... Acho que nem é tolerância, é respeito. Respeito por pessoas maravilhosas como as pessoas que aqui compartilham desse espaço comigo. Né? A única coisa que a gente tem que pensar é no respeito, cara. Intolerância é absurdo. Queria só dar um recado agora, aproveitar o meu amigo Zumbi, que está aqui me acompanhando mais uma vez aí, está sempre comigo. Ele é o meu style de camisetas aí, ele que faz as minhas camisetas. Vem pra cá, menino! E curti ele aí nas redes sociais. É um moleque fantástico. Tá Vem certo? por aqui no meio mesmo. Pode entrar. Fica aqui ao Pode lado passar, do fica à papo, vontade. Fica aqui do lado do seu professor. Ou lá, ou aqui, onde você quiser. Aqui tá com espaço Qual melhor, é o tá trabalho certo? que você no meio, faz? aí, no meio da... Qual o Além trabalho de que você... poeta, de rapper. Bom, boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Eu que faço essas camisetas aqui dele, eu sou grafiteiro, sou poeta, sou também rapper e empreendedor. Eu comecei com minha marca recentemente. E eu que faço essas camisetas assim, algumas são feitas à mão, algumas na serigrafia. E eu vou fazendo assim, onde a arte me levar, eu vou produzindo. Parabéns, viu? Qual é a escola lá? Pode falar o nome? A Florestan Fernandes, a gente está no Colégio Florestan Fernandes. Nosso diretor Paulo Nilson, a equipe gestora lá que tem uma abertura muito grande aí para os nossos trabalhos, confia bastante em mim, eu também confio 100% neles. Agora com esse novo projeto de Florestan sem a homofobia, está sendo construído com os alunos, num formato que os alunos vão definir.
né? Não foi feito, nós teremos a primeira reunião na segunda-feira. Mais uma luta que a nossa escola está encabeçando. Vamos conseguir, vamos vencer. Eu queria dizer aí para o pessoal que trabalha em escola, que é professor, que é gestor, que tem a intenção de trabalhar com essas temáticas, que, aliás, está dentro da legislação, a LDB prevê os temas transversais a serem trabalhados dentro do currículo escolar, né? O resultado, o retorno que nós recebemos disso é fantástico, em termos de acolhimento dos alunos, de carinho que nós recebemos por parte dos alunos, de conhecer pessoas maravilhosas como essa daqui, que, se não fosse projeto, nós não conheceríamos, né? Tivemos a presença lá do poeta Sérgio Vaz, que nos brindou aí, nos honrou com a sua visita na nossa escola. Então, pessoal que trabalha em escola, vamos colocar para frente, porque, como eu falei, o povo preto está aí, a gente não vai voltar para soltar. Olha, vou mandar um recado aqui, o povo preto tem que aprender a estudar. O povo preto tem que aprender a ir para a escola, diploma debaixo do braço. É isso que nós precisamos. Direito, a gente conquista. A gente não é guerra que nós temos. A gente tem que conquistar os nossos direitos. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Traga suas camisetas aqui. Quero fazer um programa só com você. Quero gravar você fazendo os trabalhos e trazer você para cá. E a comunidade também, né? De Perus, né? Comunidade. Dar um abraço para vocês aí. Um abraço a todos vocês. A diretoria do Florestão, os alunos lá do jornalzinho lá. Não sei se eles se formaram nessa... Não, vão se formar esse ano ainda. Já então, vai ter mais uma edição do jornal. Aí. Aquele pessoal que atendeu a gente lá com café, com bolo, veio entrevistar a gente pelo jornalzinho lá do colégio. Abraço aí, garotada, pra vocês. Fala pra gente as suas redes sociais, né? Pra que a gente, quem quiser fazer camiseta, olha a arte desse menino. Eu vou lá, hein? Vou lá gravar. E cantar rap também aí, Nico. Sempre. Cantador de rap aqui, hein? Meu perfil pessoal é zumbi.rz. Tá fácil, quem não quiser achar, não tem como. Zumbi.rz, e tem o outro, Codinome Horus, tudo junto, sem maiúsculo, sem nada, tudo junto, Codinome Horus, que é a minha marca individual, totalmente independente. E tamo aí, esses são minhas redes sociais. Axé. Pode falar suas redes sociais também, Antônio. Então, eu sou um pouquinho choco em relação a isso, mas eu tenho o Instagram, Antônio Loser, professor Antônio Loser, e o Facebook, né, pelo Antônio Loser também, é isso, né, Antônio Loser, e eu estou sempre dando uma sapeada lá, mas eu não sou muito digital, não, eu sou um pouco mais prático, tá? Mas pode me procurar lá, e é isso aí, grande abraço. O Benção Mãe, mais um dia, né, que a gente não conseguiu tirar nossas cartas. Mas hoje meu programa está muito especial. Eu venho em nome de paz. Venho pedir não ao preconceito. Não ao dedo, menos dedos apontados e mais mãos unidas. Por favor. Vamos se unir mais e criticar menos. Dentro do terreiro existem famílias, existem mães, existem pais. Existe toda uma família dentro do axé. Respeitem o nosso turbante, respeita a minha guia, respeita o meu tambor, respeita o meu orixá, o meu catiço, o meu vodum, aquilo que vocês acreditarem. E eu vou pedir algo para vocês. Amanhã começa um novo dia. Novas oportunidades, novas escolhas, novos momentos de você fazer diferente. O que foi ontem já passou. Vamos mudar. Vamos tentar conhecer, estudar, porque só o conhecimento vai trazer o preconceito a menos. Muito obrigado, professor, por você ter vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado à TV Black Sampa, ao César por essa porta aberta, a todos vocês que estão aí do outro lado da tela, que hoje foi um programa onde a gente se emocionou muito. Axé. Boa Axé, noite. mãe. Vamos louvar nossos baianos, né, nesse minutinho. Boa noite. Aí, Cat. Vamos falar sobre a enquete. Quem foi que ganhou? Mãe, quem a senhora acha? Eu acho que foi o nome... Sete linhas? Sete amores, não é? Não, são 7 linhas do amor. 7 linhas do amor ganhou. Vai ser um nosso novo quadro. Estamos com mais ideias para os quadros, tá?
E vamos louvar os nossos baianos. Axé, Prefiro não vamos louvar comentar. nosso povo baiano. Parabéns, É pra Bahia. Nico! Axé, Nico. É pra Bahia, meu. Salve a Bahia. Baiano é povo bom, povo trabalhador. Baiano é povo bom, povo trabalhador. Quem mexe com baiano, mexe com nosso Senhor. Quem mexe com baiano, mexe com nosso Senhor. Baiano é povo bom, povo trabalhador. Baiano é povo bom, povo trabalhador. Quem mexe com baiano, mexe com nosso Senhor. Quem mexe com baiano, mexe com nosso Senhor. Baiano é povo bom, E povo trabalhador. baiano é povo bom, povo trabalhador. Quem mexe com baiano, mexe Com nosso Senhor. Quem mexe com Baiano mexe com nosso Senhor. Bahia, ô África. Vem cá nos ajudar. É pra Bahia.